Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra de André Luiz. Particularmente, a obra que estamos estudando é a obra Entre a Terra e o Céu. Obra essa que é o resultado da parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar mais um capítulo desta obra. Quem tem acompanhado aí o conteúdo do canal Raciocínios Espíritas tem observado que temos publicado capítulo por capítulo desta obra momentosa. Aliás, temos estudado toda a coleção de André Luiz, coleção esta denominada de A Vida no Mundo Espiritual. No dia de hoje, iremos examinar o capítulo 38. Estamos chegando ao encerramento, né? Estamos chegando aí ao desfecho, à conclusão do capítulo. Estamos nos derradeiros capítulos desta obra extraordinária. O capítulo 38, que é intitulado Casamento Feliz. Enquanto o capítulo 37, o capítulo do nosso estudo anterior, né, do nosso vídeo anterior, abordava detalhes doutrinários, características interessantes sobre a renovação de Mário Silva, a melhora de Zulmira e tantas outras coisas que foram ali exploradas, abordadas pelo mundo espiritual. No capítulo 38, a gente tem um capítulo assim, em certos aspectos, mais tranquilo, né? Em certos aspectos, o capítulo é mais sereno, porque fala um pouco das consequências de toda essa jornada, né, do desdobramento de todas as lutas que foram travadas nos últimos episódios, resultando em paz de espírito, em reconciliação, em confraternização, em convivência fraterna e harmônica, sem tantos problemas como aconteceu, os problemas que foram enfrentados nos episódios anteriores. Aqui a gente tem o enlaçamento, o envolvimento de personagens, né? O desdobramento de algumas histórias e, claro, o próprio título do capítulo sugere uma união esponsalícia, né? Uma vinculação matrimonial. Eu me refiro a um casamento, a um matrimônio, que nós iremos abordar aqui e iremos explicar de que casamento é esse, de que casamento o texto aborda, o texto fala, par e passo, por ordem a gente vai abordando aqui. Mas é importante salientar que esse é um capítulo mais terno, mais suave, mais tranquilo, sem tantas complicações doutrinárias, embora, como sempre, o autor espiritual magistralmente traz ensinamentos morais e doutrinários muito importantes que a gente vai aqui destacar. Bem, o capítulo começa fazendo uma menção a Júlio, o menino Júlio, na vida espiritual, no mundo espiritual. E também, aqui, de maneira mais clara, de maneira mais evidente, existe uma referência do retorno de Júlio da vida espiritual ao regaço novamente de quem? De Zulmira. Há uma menção aqui, uma insinuação que ele seria recebido novamente por Zulmira, ainda jovem. Zulmira ainda é jovem, né? O próprio Amaro, que é mais velho, mas ainda é jovem, estamos falando aqui de um homem que não chegou aos 40 anos ainda, e que, de alguma forma, tinha condição, o casal tinha condição de viverem a pater-maternidade em mais uma oportunidade, recebendo agora o ex-suicida que passou por duas expiações, uma por uma negligente, um acidente fatal, violento, uma outra, uma desencarnação também abrupta por uma doença, por uma enfermidade, e agora retornando em um lar mais harmonizado e em um corpo físico saudável. Graças ao perispírito que já se encontrava organizado, já se encontrava estruturado e harmonizado, como, aliás, a obra nesse capítulo 38, logo no início, menciona que Júlio estava na vida espiritual, estava tranquilo, estava com o perispírito harmonizado, estava em refazimento, em renovação, em repouso no lar da bênção. Há uma menção ao lar da bênção. Então ele estava em repouso, estava em uma situação ali de estabilidade, aguardando a reencarnação. E aí o próprio Clarence, o ministro, diz, mas para isso era necessário que Zulmira melhorasse de saúde um pouco mais. Que a condição
de Zumira em termos de saúde melhorasse ainda mais. Ou seja, a condição básica para que Júlio iria reencarnar é a melhora de saúde por parte da Zumira. Fica clara aí a menção do benfeitor espiritual, do ministro, de que estamos diante de um programa reencarnatório já elaborado pelo plano espiritual, no qual inclui o retorno desse menino, mais uma vez, a esse lar, por terceira vez voltando a esse lar, e pela segunda vez sendo filho dessa mesma mulher, né? Sendo enteado no primeiro momento, sendo filho num segundo momento, e desencarnou de maneira violenta, e agora, por conta da enfermidade, e agora sendo filho numa terceira oportunidade. Então, note que então o mentor espiritual está também aludindo à ideia de que Júlio já está em estágio de preparação reencarnatória. Embora espírito em forma infantil, embora adormecido, embora não tendo condição de participar do processo reencarnatório, como outros espíritos, talvez com maturidade maior, com uma condição maior, mas embora não participando diretamente, ele já estava dentro do programa da sua reencarnação. Por uma necessidade evolutiva, pela lei de causa e efeito, que já elabora causa e efeito, as futuras consequências das nossas próximas reencarnações, a reencarnação dele já estava sendo elaborada e, claro, conduzida à frente pelos mentores, pelos responsáveis pela reencarnação, que são espíritos benfeitores, espíritos bons. Bom, além disso, nós temos aí o enfoque principal desse capítulo, o tema principal, o enfoque básico, que é a relação de Antonina e Mário Silva. Esse capítulo vai detalhar, aprofundar, né, vai esmiuçar, vai trazer para nós elementos mais próximos da relação de Antonina e Mário Silva e da aproximação de ambos. O texto menciona que os dois, cada vez mais próximos, que a afeição de ambos era recíproca, que ele se tornou um amigo da família, que os filhos dela, viúva, sacrificada no lar, a gente sabia que ela, no primeiro casamento dela, teve um esposo negligente, ausente, irresponsável, que não dava a mínima para ela, gozador, e que mais tarde morreu vítima da sua própria imprevidência e irresponsabilidade. Ela, mãe cristã do lar, devotada ao bem, cuidando desses filhos todos sozinha, né? Em uma época muito difícil, mais difícil do que é a atual para a mulher. E ela levando à frente, mas nobre, com a conduta cristã, digna, evangelizando os filhos, incutindo a mentalidade cristã na mente dos meninos. E é claro que tudo isso produzia admiração por parte de Mário Silva, e a amizade dele era incondicional. O capítulo também, logo no início, fala sobre a integração dessas duas famílias. Havia uma integração, né, uma verdadeira amizade entre essas duas famílias, né, tanto a família de Antonina e o grupo ligado a ela, que aí inclui Mário Silva, né? Antonina, os filhos e Mário Silva, como a família de Amaro, formado por Zumira, e que tinha Evelina também como filha. Então essas duas famílias ali confraternizavam, né? Havia visitas ali, né? Antonina continuava indo ao lar de Zumira, uma vez que ela ainda estava acamada, debilitada, para ajudar ela, ajudar nos afazeres domésticos, se dedicar ali à casa, auxiliar ali a situação que eles viviam, enquanto a dona da casa estava de alguma forma enferma, né, ia colaborar com a Evelina, e claro que trazia alegria com a conduta dela, com a orientação dela. O texto fala que Evelina, espírito mais maduro, lembra dela, logo no início da obra, a prece que ela profere, logo no início, é a prece dela que é atendida pelo plano espiritual. Evelina se vinculou a Antonina de uma forma bastante afetiva, né? Vendo em Antonina uma referência, né? Sendo esclarecida espiritualmente, porque Antonina era espírita, esclarecida espiritualmente. Então, Evelina era orientada, né, espiritualmente, aprendia com Antonina, né? E fez construiu uma sólida e uma intensa amizade ali entre as duas, entre tantas outras considerações, né, que o capítulo fala. Bom, o capítulo também aborda a questão de que as famílias se encontravam, né? Se encontravam periodicamente, né? O capítulo fala sobre isso, e Antonina levava os filhos, fazia alegria de Zumira, confraternizava também com a Evelina, Amaro, né? Via que
a paz, a harmonia reinava em sua casa, e é claro que ficava visível para o dono da casa, o Amaro, o ferroviário, né? A ligação afetiva entre Mário Silva e Antonina. E um dia, no almoço ao ar livre, há um diálogo que o livro traz de Amaro com Mário Silva, os dois conversando, e Amaro então toca no assunto, dizendo, olha, eu não tenho o direito de me intrometer na sua vida, e respeito profundamente, eu tenho um maior carinho por você, a maior afetividade, a maior estima, e você sabe que as questões da privacidade são questões muito pessoais e intransferíveis, sagradas, e que ninguém deve se meter, ninguém deve, de alguma forma, interferir, nem se intrometer. Então, a minha intenção não é me intrometer, mas talvez ajudar, colaborar. É apenas uma sugestão que eu trago aqui para você. Eu noto que a sua relação com a Antonina é uma relação muito afetiva, muito boa, muito saudável, muito bonita. E vocês, fica visível o prazer que um tem na presença do outro. Eu vejo que os filhos dela estimam você muito. E eu vejo o quanto um faz bem para o outro. Já percebo isso. Já noto isso há algum tempo. E percebo também o quanto ela é sacrificada. Não lhe dói ver ela viúva, de um monte de filho, levando a vida sozinha, se sacrificando em prol do lar. Eu soube, por uma amizade próxima, que o lugar onde ela trabalha, ela é um exemplo de pessoa digna, de pessoa honesta, de pessoa trabalhadora, servidora do bem, dedicada ao próximo, educada com todas as pessoas, um exemplo para todo mundo, uma mulher respeitadora, uma mulher nobre. E falou, e falou. E eu percebo que você também tem um prazer na presença dela. Então, meu amigo, você já cogitou, por acaso, repito, não é minha intenção invadir sua privacidade, mas você já cogitou, por acaso, de repente, estreitar os laços com ela? Já pensou, por exemplo, na possibilidade de um envolvimento amoroso, de um envolvimento afetivo? O livro fala que Mário Silva corou, né? O Mário Silva ficou sensibilizado com aquela observação e disse que já havia pensado na possibilidade, mas que já se achava velho demais, já não se considerava uma criança. E aí Amaro disse, justamente por isso, por você já não ser uma criança, já não ser tão jovem, que o casamento, uma relação, uma união amorosa, estável, monogâmica, de exclusividade, de convivência a dois, é excelente para as pessoas mais maduras. É excelente para as criaturas que desejam formar um lar, desenvolver-se amorosamente, viver em harmonia com as leis de Deus, ter possibilidade de construir uma história bonita, ter possibilidade de amar alguém e ser amado, ter a possibilidade de amadurecer, e justamente por você já não ser tão jovem assim, que você precisa de companhia, tanto quanto ela. E como vocês se dão tão bem, por que não pensar na possibilidade? Ele disse, você tem razão, eu já pensei, mas eu confesso que também não sei se tenho condição de amar, não sei se tenho condição de ter mais arroubos apaixonados. E aí, Amaro disse, olha, isso é uma bobagem que a gente acaba construindo na cabeça. Porque os impulsos apaixonados da vida juvenil, da vida adolescente, que você está dizendo que não é dado a apaixonamento, mas essas histórias de paixões, esses impulsos apaixonados, quase sempre são ansiedade momentânea, são fogo de palha que depois passa. O amor verdadeiro nem sempre se constrói por impulsos apaixonados. Pode sim o laço amoroso, o laço afetivo se formar, se desenvolver a partir de uma história que começou ardente, apaixonada, e até, o livro não coloca isso, claro, o livro não utiliza essas palavras, até por conta do pudor da época e do vocabulário, seu vocabulário é mais cuidadoso nesse sentido, mas e até uma vida relacional, uma relação amorosa que começa com um conteúdo erótico predominante e depois se torna um laço afetivo amoroso.
um laço afetivo sólido. Porque o laço afetivo sólido é da afetividade, é da estima, do respeito, da amizade, da companhia. E não desses condimentos que podem até ser importantes, mas que nas histórias amorosas eles somente não se sustentam. Então, falou para ele mais ou menos essas coisas, e disse coisas muito interessantes que eu gostaria até aqui de reproduzir, mas antes disso, eu fiquei pensando o seguinte, essa colocação de Amaro é super interessante porque, assim, até na minha área isso é muito estudado. As histórias de paixão, as histórias de relacionamento amoroso, famosas, quase sempre não ocorrem. Olha só interessante. As grandes histórias de amor são famosas porque não ocorreram. Romeu e Julieta, Shakespeare, o símbolo do amor conjugal, amor afetivo. Mas foi uma história que não ocorreu, porque eles dois não ficaram juntos. Inclusive, se suicidaram, impedidos de viverem juntos. Abelardo e Heloísa, presos por conta de um tio enciumado de Heloísa, que mandou, inclusive, emascular, castrar Abelardo. Então, Dante Alighieri e Beatriz, ela vai para o convento e ele sozinho escreve uma obra literária da Idade Média, uma das mais famosas, talvez a mais famosa. E tantas histórias de amor que são amores que não foram concretizados. Amores que não ocorreram. Amores que acabaram não sendo consumados. Isso é importante mencionar. Isso é importante. Ou então você pega a tradição hollywoodiana, a história de Hollywood e os símbolos de amor da cinematografia, da arte cinematográfica. E O Vento Levou, Casablanca, Os Brutos Também Amam, e tantos outros. Quase sempre, na maioria das histórias, são histórias muito interessantes, fantásticas, e foram felizes para sempre. Isso até é famoso, né, na filmografia. Né? E foram felizes para sempre. Note que foram felizes para sempre é o seguinte, o filme acaba no começo. Porque quando os dois ficam juntos, aí o filme acaba. Foram felizes para sempre. Mas esse é o final? Esse é o final? Ou é o começo? Então, na verdade, a obra acaba encerrando. Eu sei, eu entendo que o filme quer mostrar coisas inusitadas, uma história interessante, fascinante, maravilhosa, né? E não foram felizes para sempre o cotidiano. A arte quase sempre traz algo que não é necessariamente do cotidiano. Mas já notaram que o foram felizes para sempre é o começo. O começo do final, talvez o começo do final, mas é o começo. É o início. O foram felizes para sempre é o início, porque é o início da relação. É ali que começa. E aí o filme não mostra mais. Mas claro, não ficaria interessante. Já pensou? Romeu e Julieta ficam juntos e foram felizes para sempre. E se Shakespeare quiser escrever mais, aí fica o dia a dia, as dificuldades domésticas, a conta para pagar, a fatura do Visa ou do Mastercard que está chegando. Esse dia a dia que a distância torna o amor mais idealizado. A distância, aliás, quem escreve muito bem sobre isso é Freud, Lacan, os grandes psicanalistas. A distância produz uma espécie de idealização no amor que transforma os sujeitos, torna os sujeitos modificados, os apaixonados modificados. Mas essa distância não ocorre numa relação próxima. E, portanto, essa idealização não se sustenta com a aproximação. E na aproximação, nós temos ali a diminuição da admiração, às vezes da idealização, e esse encantamento amoroso não existe, pelo menos nos moldes iniciais. Aí que tá. Ou ocorre a diluição dos vínculos, porque o que ficou só era o encantamento inicial, material, como diz Kardec, né? Muitas das vossas relações são puro encantamento material. Ou então, o laço afetivo de amor que mantém entre os sujeitos, que faz com que o interesse não seja apenas pela forma sexual, que envelhece, não seja apenas a valorização de recursos materiais que às vezes se alteram, se modificam,
não seja apenas o interesse pela juventude, pela disposição que um dia o parceiro, mais velho ou mais jovem, pode ter menos disposição, mas o interesse pela pessoa. O interesse pela pessoa. Né? Então, é interessante que os psicanalistas como Lacan e tudo teorizam sobre isso, dizendo que o laço afetivo significativo é um laço afetivo que não tem nada. Porque você ama a pessoa? Não tem. Não tem. Porque se eu gosto da pessoa por causa do bíceps dela, por conta do tórax dela, do shape, como se costuma dizer hoje, tudo bem, pode ser interessante, pode ser atraente. Muitas vezes as pessoas ficam atraídas, sentem atraída, atração física, o biótipo físico que atrai, isso aí é individual, né? O que atrai um não atrai outro, mas enfim, tudo bem, tem um condimento físico, o aspecto físico que pode ser atraente. Mas o aspecto físico não fica para sempre, e por mais bonito ou bonita que seja, a repetição do contato com biótipos físicos acaba se tornando repetitivo. E às vezes satura. E nessa saturação, o indivíduo que está buscando apenas o físico vai pensar em uma variação, uma variante, uma outra pessoa. Né? Não, eu tô com aquela pessoa por conta do jeito dela de falar, por conta da forma dela de se comunicar, por conta de... Veja como é que ela se expressa, como é interessante a forma dela de se expressar. Veja como ela puxa o cabelo para cima, ou como era a voz dela. Quando tem muitos motivos concretos, dizem Lacan, dizem até psicanalistas atuais, Conrado Caligares, Christian Dunker e outros, é que falta muitas vezes amor. Quando há legítimo afeto, por que você está com essa pessoa? Por que você está com ela? Não sei. O que é que ela tem? Nada. É nesse nada que existe o afeto. Por quê? Porque o amor é... Kardec vai dizer, o amor é uma característica da alma e não um desejo do corpo. E frequentemente os encarnados confundem um com o outro. Né? O desejo do corpo é concreto. Eu me atraio por ela, eu me atraio por ele por causa disso, disso e daquilo. O interesse material. Não, ele tem uma condição, ela tem uma condição boa, então vai poder se somar a mim. Interesse material. O amor é um elemento do espírito. Então é uma apreciação que nem sempre o indivíduo consegue definir. Claro que pode haver vínculos do passado, cujo amor já foi desenvolvido em reencarnações passadas e se manifesta na experiência atual. Então, isso é super interessante a gente aqui pensar sobre essa colocação que Amaro está fazendo. Que Amaro está aqui comentando com ele. Porque diz Amaro para Mário Silva que as paixões são momentâneas, que o amor é o laço de duração eterna. O amor é o laço de duração eterna. O amor não acaba. Ah, acabou o amor. Não, o desejo acabou. O desejo sexual, o interesse material, o apetite sexual. Mas o amor não acaba. Aliás, não é só a doutrina espírita que diz isso. Os teóricos da psicologia não estão convencidos de que o amor acaba. Mesmo nos envolvimentos amorosos e românticos. A união até pode ser desfeita, porque nem sempre é possível manter uma união, a depender do caso. Se o sujeito não quer ficar mais comigo, se a pessoa não quer mais ficar comigo, ainda que eu a ame, eu não posso prendê-la a mim. E por amor a ela, eu a liberto. Eu o liberto. Então, mesmo nesses casos, pensadores materialistas, psicólogos e psicanalistas materialistas, não estão... Eu, enquanto psicólogo, não estou convencido, por exemplo, de que o amor acaba mesmo nessas relações que acabam. Eu tenho a impressão, de maneira geral, que os laços amorosos que nós mantivemos no passado, cujas pessoas não estão mais conosco, separou, a gente mudou de vida, ela mudou de vida, ele mudou de vida, foi para outro lado. Ainda assim, a relação acabou. Eu não tenho certeza de que não existe um laço afetivo que continua. Que fez parte da nossa história, que fez parte da história da pessoa, e que aquele afeto continua, ainda que não seja um afeto que se manifeste numa vida a dois. Separou, já estão em outra vida. Ele casou com outra pessoa, ela casou com outra pessoa, mas eu não estou certo de que o amor, o sentimento desaparece ou acaba. Então é super interessante a gente pensar sobre isso aqui. E
O Amaro fala isso. Ó, eu vou reproduzir aqui a fala do Amaro. Ele diz assim: o amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consociou por 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social. Olha só a colocação que ele coloca. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social. Olha só, amizade. Aqui ele repetiu Nietzsche. Nietzsche, embora materialista e pessimista, dizia: o que sustenta o casamento não é o sexo, é a amizade. Então, isso é super interessante aqui, né? E ele fala das casas de boneca. Casa de boneca era uma expressão, inclusive tem uma peça de teatro que se transformou em filme, se não me falha a memória, de Ibsen, né? Casas de boneca, né? Que fala um pouco dessa exclusão de mulheres, né, na sociedade em função de um casamento que não deu certo, né, um relacionamento que não deu certo por pura paixão. O que é que quer dizer isso? É que casa de bonecas era utilizada muitas vezes no passado como sinônimo de bordel, de casas de prostituição. Então ele está dizendo: a paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. De fato, a prostituição sexual é um dos espetáculos, é um dos temas, é uma das vivências femininas mais tristes. Digo feminina porque, claro que há garotos de programa, homens que também se utilizam do sexo como uma forma de ganhar dinheiro, mas isso é muito mais frequente, muito mais comum em pessoas do sexo feminino, né? Mulheres. Então, isso é um dos temas mais tristes, né? Um dos temas mais delicados que ainda a nossa sociedade vive. A prostituição sexual ainda é um elemento forte em nossa sociedade, né? Basta se ver não apenas a prostituição popular das casas acessíveis por aí, como a prostituição pelos meios digitais, pelos meios virtuais. Hoje, os perfis virtuais de prostituição, seja através de contatos virtuais, seja de acompanhantes de luxo, chamadas escortes, seja também pela pornografia, né, que também se assemelha um pouco, não é uma prostituição no sentido de contrato de serviço de um cliente para uma mulher, uma pessoa, mas é uma prostituição no sentido de que o indivíduo se entrega ao sexo para ganhar dinheiro através das visualizações, através do retorno financeiro que aquela produção visual, audiovisual, suscita. E às vezes acontece as duas coisas, né? Porque muitas vezes os profissionais, as pessoas que trabalham no mundo pornográfico também se prostituem nos bastidores. Então, tanto fazem a vida pornô, em termos de vídeos eróticos, que produzem dinheiro, como também fazem serviços particulares nos bastidores. O que é, de alguma forma, muito triste. Muito triste no sentido espiritual do termo, mas esse não é o tema, então não vou me aprofundar aqui agora, porque não é a temática nossa, senão a gente vai se alongar muito nesse tema. O texto, no entanto, de Amaro é perfeito, porque fala de tanta coisa aqui, né? Em poucas palavras, fala de muita coisa aqui, que vale a pena a gente aqui colocar, né? O amor dos namorados com 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. Olha que imagem bonita, né? E aí ele diz que com o tempo ele percebeu isso. E olha que ele se casou 2 vezes. Né? Ele fala da experiência de um homem que se casou 2 vezes. E aí, nesse momento, André Luiz e os benfeitores espirituais começam a conversar sobre o caso. Começam a conversar, né?
o caso, e fala sobre aqueles vínculos que estão se dando ali. André Luiz e Hilário olha para Clarencio, Clarencio balança a cabeça, Hilário ensaia, fala alguma coisa, Clarencio interrompe e diz, já sei o que é que você quer dizer. E aí começa a explicar, dizendo, Mário Silva, para quem não se lembra, para quem não lembra dos primeiros capítulos, Mário Silva foi na época da Guerra do Paraguai, Esteves, o nome todo dele é José Esteves, da Guerra do Paraguai. Naquela época. Enfermeiro do Exército Brasileiro, em lutas na Guerra do Paraguai. Antonina tinha sido Lola Ibahuri, ou Ibahuri, uma mulher que era casada, que abandonou o marido com os filhos e caiu no mundo numa vida leviana, numa vida promíscua, porque tinha necessidade de viver ali a experiência sensual, a experiência sensorial com a vida de relações. E entre as várias relações que ela teve uma relação com Leonardo Pires. Lembra do Leonardo Pires? Leonardo Pires, o espírito que estava na casa de Antonina ali, cristalizado ali no ambiente doméstico. Leonardo Pires. E Leonardo Pires fazia parte do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, junto a Esteves, os dois eram amigos. E ela não apenas se ensinou para um, como se ensinou para outro. Esteves também se interessou por ela, e ela estava tendo um envolvimento com Leonardo Pires, e começou a se insinuar para Esteves, e houve aquela coisa. Leonardo Pires ficou sabendo, e aí um dia chamou um amigo para jantar, jantaram, tomaram uma taça de vinho, só que na taça de vinho ele colocou veneno. Leonardo Pires matou Esteves. Esteves morreu dessa forma. Ele até disse, né? Se eu não matasse, ele era gozador, ele ia realmente me desrespeitar, ele estava atravessando a mulher de minha vida, etc. Mas ela estava se insinuando para os dois, né? E ele tomou essa atitude. Mais tarde, a própria relação dele com o Lola Ibahuri não foi adiante. Ele foi para o Rio de Janeiro, ela foi atrás dele, né? Não foi adiante. E ele mais tarde casou, teve filhos, etc. Construiu um patrimônio, se tornou uma pessoa com um patrimônio, etc. Mas, veja só, o crime que ele cometeu não saía da cabeça dele. E no leito de morte, a lembrança... Ele não lembrava mais de nada da vida dele, senão do crime que ele havia cometido. Olha só a culpa. E ele desencarnou daquela forma, chegou no mundo espiritual, e ainda havia cenas de Esteves assassinado na sua frente, morrendo envenenado. A culpa. Via cenas, sentia-se perseguido por ele, por Esteves. Só que Esteves não perseguia ele, não era obsessão. Esteves já tinha reencarnado com Mário Silva. Já estava na Terra e ele estava lá. E aí, ele no mundo espiritual falava da neta. Quem era a neta? Era a própria Antonina. Antonina Lola Ibahuri, o pivô, ou pelo menos um dos elementos principais desse processo todo, desencarnou antes, chegou no mundo espiritual, reencarnou como neta dele, conheceu ele em vida, Leonardo Pires conheceu a neta pequenininha, ele desencarna, a neta cresce, ora por ele tinha uma gratidão pela neta, sem saber que a neta era a própria Lola, e agora, nessa fase do livro, Lola se encontra com Esteves, que é Mário Silva. E aí o benfeitor espiritual disse sim. O Esteves, o amante de ontem, com Lola Ibahuri, que agora é Antonina, mulher que abandonou o marido, que foi leviana, que teve vários relacionamentos múltiplos, que, portanto, produziu tragédias por conta dessas provocações que ela fazia, dessa vida onde... Porque na vida múltipla de parceiros, o problema não é só a sensualidade primitiva que a gente acaba, de alguma forma, incentivando dentro de nós, mas aquilo que a gente vai causando nos outros. As falsas esperanças, as expectativas, os apegos. Às vezes a gente está nesse clima, nessa faixa, mas o outro se vincula a nós, gosta de nós, se apaixona, cria expectativa, e a gente vai magoando as pessoas, e até produz tragédia. O problema das relações múltiplas, o problema maior é esse. E os débitos que isso acaba produzindo em nós. Porque nós somos responsáveis. Então ela era responsável também por tudo isso. Tanto quanto Leonardo Pires, que assassinou o amigo. Chegando no mundo espiritual, eles agora voltam, né? E Antonina Lola Ibahuri, que foi responsável por essas situações todas, vai receber quem? Vai receber Leonardo Pires como filho. A amante... que teve uma vida de relação com ele, de paixões,
vai agora sublimar os sentimentos na maternidade, receber ele como filho para sublimar esse sentimento com ele na maternidade, para saber direcionar e melhorar, né, elevar esses sentimentos em relação a ele, na área da maternidade, né? E ao mesmo tempo, ela que foi responsável pela morte, pela destruição dos dois, recebe agora Leonardo Pires, porque o abandonou, ou melhor, o provocou e provocou tudo isso, ela recebe ele como filho, né? E ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, Esteves, que agora é Mário Silva, que foi assassinado por Leonardo Pires, recebe agora Leonardo Pires como filho. Então, aquele homem que ele havia assassinado será seu pai biológico na vida atual. Esteves vai ter desafios com o filho, melhor dizendo. Mário Silva, que foi Esteves, vai ter desafios com o filho, porque vai reencontrar um antigo desafeto no passado que matou ele. Então vai ter sentimentos ali em relação ao filho. Vai ter sentimentos inamistosos, vai ter conflitos, né? Vai ter desafios, mas o laço paternal e maternal produz uma sublimação dos sentimentos. Então, aquele vínculo ali vai ser sublimado. O amante de ontem agora será um marido com responsabilidades de hoje. O amante de ontem, que viveu uma vida dissoluta, porque Esteves também era um gozador, viveu uma vida dissoluta, agora vai ser um esposo que vai ter outros filhos, os seus enteados, que ele vai também abraçar como filhos, e vai ter o próprio Leonardo Pires como filho, vai ter uma família sob a sua responsabilidade, aquilo que ele não se responsabilizou com nada, não tinha nenhum respeito pela vida afetiva, queria, na verdade, se envolver mesmo, e ele sabia que ela era mulher do Leonardo Pires, o Esteves sabia, ou pelo menos sabia que os dois estavam se envolvendo, então ele também correspondeu. O amante de ontem volta como esposo com responsabilidade de hoje. E a mulher leviana de ontem volta, ela que abandonou o marido com filhos, volta com um espírito ligado a ela, que se torna seu marido, que a abandona e que desencarna cedo e torna ela viúva, mãe de muitos filhos, que eram almas ligadas a ela, esses filhos, e mais tarde recebe uma antiga vítima sua. Uma antiga vítima sua. Aliás, duas vítimas suas, né? Tanto Mário Silva foi uma vítima sua também, das suas provocações, e que acabou perdendo a vida por isso, como também Leonardo Pires, o seu antigo avô, que agora volta como filho seu, vai voltar como filho seu, que também foi uma vítima sua. Olha só a providência divina atuando aí de uma maneira excepcional. Excepcional. E aí, nós vemos, nesse sentido, o projeto da reencarnação, como vai amarrando as coisas e sublimando o sentimento dos espíritos. O projeto da reencarnação que favorece as criaturas humanas a evoluírem, a melhorarem e a buscarem a plenitude. Mário Silva e Antonina, então, começam a se efetivar, começam a se consolidar. E depois daquela conversa que Mário Silva tem com Antonina, depois daquela conversa que Mário Silva tem com Amaro sobre o casamento, ele reflete alguns dias e decide pedir a mão de Antonina em casamento. O tempo se passa, André Luiz não descreve quanto tempo passou, mas passou, até que a data do casamento é marcada. A data do casamento é marcada. E é interessante aqui essa história, porque enquanto o casamento é anunciado, é pedido, a data do casamento é marcada, o mundo espiritual acompanha isso. Então, por exemplo, quando a data do casamento é marcada, André Luiz fala, o mundo espiritual aqui comemorou e nós fomos notificados que o casamento estava com data marcada. Olha só, o mundo espiritual acompanhando-nos. O mundo espiritual acompanha nossos lances, as decisões que a gente toma, as escolhas que a gente faz. Nós não estamos a sós. O mundo espiritual acompanhando. E aí, olha que coisa interessante, a celebração do casamento foi na casa de Amaro. Aqui é um parêntese. André Luiz é muito sutil e é muito delicado, muito educado em colocar, mas dá para deduzir, fica subentendido no texto, que Amaro e a família de Amaro tem melhores condições financeiras. Tem uma condição financeira melhor. E Antonina, tanto quanto Mário Silva, e agora Antonina e Mário Silva unidos, tem uma condição financeira mais simples. Ela é uma senhora que tem um emprego, um trabalho mais simples, mais modesto, e ele, Mário Silva, também com uma atividade de enfermeiro que não tinha grandes remunerações.
os enfermeiros hoje lutam tanto, né, por melhoras, inclusive salariais, etc. Imagine naquela época, né? Então, o André Luiz coloca assim: a casa foi cedida gentilmente, né, pela família de Amaro para fazer a confraternização. Possivelmente é uma casa maior, uma casa de dimensões maiores, né, uma casa mais confortável, uma casa talvez mais ampla, que comportasse chamar convidados. Possivelmente o casal Mário Silva e Antonina não tinha condição de pagar um lugar para fazer um casamento, né? Até porque naquela época era muito mais caro que hoje. Só famílias muito tradicionais, famílias de muito proeminência que faziam casamentos assim públicos, né? Então os enlaces eram enlaces mais simples nas casas das pessoas. Mas ainda assim, André Luiz fala que o dia da confraternização, o dia da oficialização, né, da formalização da união dos dois, foi uma festividade simples, foi uma confraternização. Ele nem chama de festividade, ele chama de uma confraternização simples, onde os amigos das famílias, alguns afetos da família estavam ali, as crianças, filhas de Antonina, serviram algumas guloseimas, algumas coisas, foram passando. Havia um clima agradável, as pessoas sorriam, né? Um clima de contentamento. As celebrações na casa de Amaro ali foram em regime de serenidade, de harmonia. E no final, André Luiz menciona um sujeito chamado Lucas, um jovem chamado Lucas, que começa a trocar olhares naquela festa de casamento com Evelina, a filha mais velha de Amaro. E o enamoramento dos dois começa ali. E aí Clarencio olha e diz assim: eu também tenho acesso aos arquivos da programação de Evelina, da mesma forma que tenho acesso à programação espiritual de Mário Silva e Antonina, porque está previsto eles dois se unirem para receber Leonardo Pires. Eu também tenho acesso à programação espiritual de Evelina, afinal, ela é uma antiga colaboradora nossa de nosso lar, e esse daí é Lucas, uma alma afim, uma alma amiga dela, uma alma ligada a ela de muito tempo. E agora eles dois se reencontraram porque tem ali uma programação, um plano para os dois se unirem a fim de dar cumprimento a uma tarefa específica que eles trazem para a Terra. Esse é Lucas, também um colaborador nosso, é um espírito ligado a nós. E aí André Luiz fica emocionado e o mentor espiritual acaba o capítulo dizendo assim... cadê? Aqui. Tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção. Então tudo é amor. Na vida, no caminho da vida, tudo é amor. O que nós precisamos aprender é usar esse amor na produção do bem através do nosso próprio trabalho. Quando a gente conseguir isso, tudo será bênção. Olha que frase linda, que pensamento profundo, não apenas bonito, mas profundo. Tudo no caminho da vida é amor. O problema, o desafio nosso é aprender a usar esse amor para produzir o bem com o nosso próprio trabalho. E tudo será bênção. Então, amigos, é isso. Com esse pensamento eu encerro o capítulo 38, capítulo da obra Entre a Terra e o Céu, obra que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.